Capítulo 24. Onde ela está? O que eles estão fazendo com ela? Prim? Grito. Prim! Ouço apenas outro grito agonizante como resposta. Como ela veio parar aqui? Por que ela está fazendo parte dos jogos? Prim! Trepadeiras arranham meu rosto e meus braços. Plantas rasteiras agarram meus pés. Mas estou me aproximando dela, chegando perto. Cada vez mais perto. Suor escorre pelo meu rosto, fazendo os sedimentos do ácido que estão sarando arderem. Arquejo, tentando aspirar um pouco do ar quente e úmido que parece desprovido de oxigênio. Prim emite um som tão perdido e irremediável que nem consigo imaginar o que eles poderiam ter feito para motivá-lo. Prim! Avanço de encontro à parede de plantas. Adentro uma pequena clareira e o som se repete diretamente acima de mim. Acima de mim? Minha cabeça gira para trás. Será que eles estão com ela em cima das árvores? Procuro desesperadamente nos galhos, mas não vejo nada. Prim! Digo em tom de súplica. Eu a ouço, mas não consigo vê-la. O choro seguinte dela repercute, claro como um sino. E não há dúvida quanto à origem. Ele vem da boca de um pequeno pássaro de crista preta, empoleirado num galho a mais ou menos 3 metros acima da minha cabeça. Então eu entendo. É um gaio tagarela. Eu nunca vira um antes. Pensava que eles já estivessem extintos. E por um instante, enquanto encosto no tronco da árvore com a mão em cima da pontada que sinto no local do corpo, eu o examino. O bestante. O precursor. O pai. Produzo uma imagem mental de um tordo. Misturo-a com o gaio tagarela e, é claro, consigo ver como eles se reproduziram para gerar o meu tordo. Não há nada no pássaro que indique que ele seja um bestante. Nada, exceto sons horríveis semelhantes à voz de Prim que escapam de sua boca. Eu o silencio com uma flecha no pescoço. O pássaro cai no chão. Retiro a flecha e torço o pescoço do bicho só para garantir. Em seguida, arremesso a coisinha desprezível na selva. Nem a fome mais intensa do mundo me convenceria a comer aquele troço. Aquilo não foi real, digo a mim mesma. Da mesma maneira que os lobos bestantes do ano passado não eram de fato os tributos mortos. Isso não passa de um truque sádico dos idealizadores dos jogos. Phoenix chega correndo na clareira e me encontra limpando a flecha com um pouco de musgo. Katniss? Está tudo bem. Digo, embora não esteja me sentindo nem um pouco bem. Pensei ter ouvido a minha irmã, mas o berro penetrante me interrompe bruscamente. Uma outra voz, não a de Prim, talvez a de uma mulher jovem. Não a reconheço, mas o efeito em Phoenix é instantâneo. A cor desaparece do seu rosto e eu percebo que suas pupilas estão se dilatando de medo. Phoenix, espera! Digo, me aproximando para convencê-lo, mas ele saiu em disparada. Saiu correndo atrás da vítima, da mesma maneira insana como eu corri atrás de Prim. Phoenix! Grito, mas sei que ele não vai se virar e esperar que ele dê uma explicação racional. Então, tudo que eu posso fazer é segui-lo. Não preciso de esforço para rastreá-lo, muito embora ele esteja se movendo velozmente, já que as marcas que seus pés deixam no caminho são bem visíveis. Mas o pássaro está a mais ou menos 400 metros de distância, grande parte do percurso morro acima, e quando eu o alcanço, já estou sem fôlego. Ele está contornando uma árvore gigante. O tronco deve ter mais ou menos 1 metro de diâmetro, e os galhos só começam a surgir a partir dos 5 metros de altura. Os berros da mulher emanam de algum ponto da folhagem, mas o gaio tagarela permanece escondido. Phoenix também grita sem parar. Annie! Annie! Ele está em estado de pânico e completamente inabordável, de modo que eu faço o que faria de um jeito ou de outro. Escalo a árvore adjacente, localizo o gaio tagarela e o abato com uma flecha. O bicho cai de imediato e aterrissa bem aos pés de Phoenix. Ele o pega, lentamente estabelecendo a conexão. Mas quando desço para me juntar a ele, o estado em que se encontra é ainda mais desesperado do que antes. Está tudo bem, Phoenix. É apenas um gaio tagarela. Eles estão pegando pressas na gente, digo. A coisa não é real, não é a sua Annie.
Não, não é a Anne, mas a voz era dela. Os gaios tagarelas imitam o que ouvem. Onde foi que eles pegaram esses berros, Katniss? Diz ele. Sinto as minhas bochechas empalidecerem à medida que as palavras dele começam a fazer sentido em minha mente. Ah, não, Finnick. Você não acha que eles... Acho sim. É exatamente o que eu acho, diz ele. Visualizo Prim numa sala branca, atada a uma mesa, enquanto figuras usando jalecos e máscaras extraem esses sons dela. Em algum lugar, eles a estão torturando, ou a torturaram, para conseguir esses sons. Meus joelhos ficam moles e desabo no chão. Finnick está tentando me dizer algo, mas não consigo ouvi-lo. O que finalmente consigo ouvir é um outro pássaro começando a cantar em algum ponto à minha esquerda. E dessa vez a voz é de Gale. Finnick pega o meu braço antes que eu corra. Não, não é ele. Ele começa a me puxar morro abaixo na direção da praia. Vamos sair daqui agora! Mas a voz de Gale é tão cheia de dor que não consigo deixar de lutar para alcançá-la. Não é ele, Katniss! É um bestante! Finnick grita para mim. Vamos embora! Ele me empurra, quase me arrasta, praticamente me carrega, até que eu consigo processar as suas palavras. Ele está certo. Não passa de outro gaio tagarela. Não vou ajudar a Gale abatendo o bicho, mas isso não muda o fato de que a voz pertence a Gale, e que em algum lugar, em algum momento, alguém o forçou a emitir esses sons. Paro, porém, de lutar com Finnick, e tal como na noite da névoa, fujo do que não consigo combater, do que só pode me trazer danos. Só que dessa vez é o meu coração, e não o meu corpo, que está se desintegrando. Isso deve ser uma outra arma do relógio. 4 horas, eu acho. Quando os ponteiros batem 4 horas, os macacos vão para casa e os gaios tagarelas aparecem para brincar. Finnick está certo. Sair daqui é a única coisa a fazer. Embora não haja nada que Haymitch, porventura, pudesse mandar no paraquedas para ajudar, ou a Finnick ou a mim, a nos recuperarmos das feridas que os pássaros infligiram. Avisto Peeta e Joanna em pé ao lado da fileira de árvores e sou tomada de um misto de alívio e raiva. Por que será que Peeta não foi me ajudar? Por que será que ninguém foi atrás de nós? Ele continua lá parado, as mãos erguidas com as palmas voltadas para nós, os lábios movendo-se, mas sem que as palavras nos alcancem. Por quê? A parede é tão transparente que Finnick e eu nos chocamos contra ela e somos lançados para trás no solo da selva. Tive sorte. Meu ombro recebeu a pior parte do impacto ao passo que Finnick foi de cara e agora seu nariz está esguichando sangue. É por isso que Peeta e Joanna, inclusive Beetee, que vejo sacudir tristemente a cabeça atrás deles, não vieram em nosso auxílio. Uma barreira invisível bloqueia a área à nossa frente. Não é um campo de força. Dá para tocar à vontade a superfície dura e lisa. Mas a faca de Peeta e o machado de Joanna não conseguiram perfurá-la. Eu sei, sem precisar verificar mais do que alguns metros para o lado, que ela compreende toda a fatia das 4 horas. Que nós ficamos presos como ratos nessa armadilha até que a hora passe. Peeta pressiona a mão na superfície e coloca a minha na frente dele, como se eu pudesse senti-lo através da parede. Vejo seus lábios se movendo, mas não é possível ouvi-lo. Não é possível ouvir nada do lado de fora da fatia. Tento entender o que ele está dizendo, mas não consigo me concentrar, de modo que apenas olho fixamente para ele, fazendo o que posso para manter a minha sanidade. Então os pássaros começam a chegar, um atrás do outro, empoleirando-se nos galhos circundantes, e um coro de horror cuidadosamente orquestrado começa a vazar de suas bocas. Finnick desiste de imediato, agachando-se no chão, apertando as mãos nos ouvidos como se estivesse tentando esmagar seu crânio. Tento lutar um pouco, esvaziando a minha aljava de flechas nos pássaros hediondos, mas cada vez que um deles cai morto, um outro rapidamente toma o seu lugar. E finalmente desisto e me enrosco ao lado de Finnick, tentando bloquear os excruciantes sons de Prim, Gale, minha mãe, Madge, Rory, Vic, até Pose, da pequena e indefesa Pose. Sei que tudo acabou quando sinto as mãos de Peeta em mim. Sinto que estou sendo erguida do chão e retirada da selva. Mas meus olhos continuam cerrados, as mãos nos ouvidos,
os músculos rígidos demais para relaxar. Peeta me segura no colo, falando palavras tranquilizadoras, embalando-me delicadamente. É necessário um longo tempo até que eu comece a relaxar o aperto férreo que impus ao meu corpo. E quando faço, o tremor começa. Está tudo bem, Katniss, sussurra ele. Você não ouviu as vozes, respondo. Eu ouvi Prim, bem no início, mas não era ela, diz ele. Era um gaio tagarela. Era ela! Em algum lugar. Gaio tagarela apenas gravou a voz dela, digo. Não. Isso é o que eles querem que a gente pense. Da mesma maneira que fiquei imaginando se os olhos de Glimmer estavam naquele bestante no ano passado. Mas os olhos não eram de Glimmer, e aquela não era a voz de Prim. Ou então, se era mesmo, eles pegaram de alguma entrevista ou qualquer coisa assim e distorceram o som. Fizeram com que dissesse as coisas que ela estava dizendo, diz ele. Não, eles a estavam torturando. Respondo. Ela provavelmente está morta. Katniss, Prim não está morta. Como é que poderiam ter matado Prim? Estamos quase entre os 8 finalistas. E aí o que acontece depois? Diz Peeta. Mais 7 de nós morrem. Digo sem nenhuma esperança. Não, nós voltamos para casa. O que acontece quando eles atingem os 8 últimos tributos nos jogos? Ele levanta o meu queixo para que eu possa olhar para ele, forçando o contato visual. O que acontece nos 8 finalistas? Sei que ele está tentando me ajudar, então me obrigo a pensar. Nos últimos 8? Repito. Eles entrevistam nossas famílias e amigos em nossos distritos. Exatamente, diz Peeta. Eles entrevistam nossos familiares e amigos. E como é que eles vão poder fazer isso se mataram todos eles? Não mataram? Pergunto, ainda na dúvida. Não. É assim que a gente sabe que Prim está viva. Ela vai ser a primeira a ser entrevistada, não é? Pergunta ele. Quero acreditar nele. Muito. Só que aquelas vozes. Primeiro Prim, depois a sua mãe, seu primo Gale, Matt, continua ele. Aquilo foi um truque, Katniss. Um truque horrível. Mas nós somos as únicas pessoas que podem sofrer com ele. Somos nós que estamos disputando os jogos, não eles. Você realmente acredita nisso? Acredito sim, diz Peeta. Eu tremo, pensando em como Peeta consegue fazer qualquer pessoa acreditar em qualquer coisa. Olho na direção de Fennec em busca de confirmação e vejo que ele está com os olhos fixos em Peeta, nas palavras dele. Você acredita nisso, Fennec? Pergunto. Pode ser verdade. Sei lá, diz ele. Biri, você acha que poderiam ter feito isso? Poderiam ter pego a voz normal de alguém e fazê-la parecer... Ah, sim. Não é nem assim tão difícil, Fennec. Nossos filhos aprendem uma técnica similar na escola, diz Biri. É claro que Peeta está certo. O país inteiro adora a irmãzinha de Katniss. Se eles tivessem realmente a matado, uma rebelião estaria ocorrendo nesse exato momento, diz Joanna friamente. E eles não têm nenhum interesse em que isso aconteça, tem? Ela joga a cabeça para trás e grita. O país inteiro se rebelando? Ninguém na capital ia querer que uma coisa dessas acontecesse. Fico boquiaberta de choque. Ninguém jamais fala esse tipo de coisa nos jogos. Com toda certeza, eles fizeram um corte em Joanna e estão neste momento tirando-a de cena na mesa de edição. Mas eu a ouvi. E nunca mais poderei pensar nela nos mesmos termos de antes. Ela jamais ganhará nenhum prêmio por sua delicadeza, mas certamente é uma mulher corajosa. Ou louca. Ela pega algumas conchas e se encaminha para a selva. Vou buscar água, diz ela. Não posso deixar de segurar a mão dela quando ela passa por mim. Não vá lá não. Os pássaros... Lembro que os pássaros já não devem estar mais lá, mas ainda assim não gostaria que ninguém fosse para lá. Nem mesmo ela. Eles não podem me fazer nenhum mal. Não sou como vocês.
Não há mais ninguém no mundo que eu ame, diz Joanna, e solta a mão com uma sacudida impaciente. Quando ela me traz de volta uma concha com água, eu a pego com um silencioso balançar de cabeça em agradecimento, ciente do quanto ela desprezaria a pena contida em minha voz. Enquanto Joanna pega a água e recolhe as minhas flechas, Biri remexe o fio e Finnick vai até o mar. Eu também preciso me lavar, mas permaneço nos braços de Pita, ainda abalada demais para me mover. Quem foi que eles usaram contra Finnick? Pergunta ele. Uma pessoa chamada Annie. Digo. Deve ser Annie Cresta. Quem? Annie Cresta. Ela é a garota que Meg salvou ao se apresentar como voluntária. Ela venceu mais ou menos 5 anos atrás, diz Pita. Isso deve corresponder ao verão seguinte à morte do meu pai, quando eu estava começando a alimentar a minha família, quando eu me ocupava de corpo e alma a lutar contra a inanição. Não me lembro muito bem dos jogos desse ano, digo. Esse foi o ano do terremoto? Foi sim. Annie foi a que enlouqueceu quando seu companheiro de distrito foi decapitado. Saiu correndo a esmo e se escondeu. Mas um terremoto destruiu uma barragem e grande parte da arena foi inundada. Ela venceu porque era a melhor nadadora, diz Pita. Ela melhorou depois disso? Pergunto. Enfim, o estado mental dela melhorou? Não sei. Não me lembro dela ter participado novamente de alguma edição dos jogos, mas ela não parecia muito estável durante a colheita desse ano, diz Pita. Então ela é a pessoa que Finnick ama, penso. Ninguém daquela fileira de amantes elegantes que ele tem na capital, mas uma pobre coitada louca de seu distrito. Um canhão soa e nos reúne na praia. Um aerodeslizador aparece, no que nós estimamos ser a zona de transição entre 6 e 7 horas. Observamos a garra mergulhar 5 vezes para retirar os pedaços de um corpo totalmente destroçado. É impossível saber de quem. Seja lá o que acontece às 6 horas nesse relógio, prefiro nem saber. Pita desenha um novo mapa na folha, acrescentando um GT para os gaios tagarelas na seção de transição entre 4 e 5 horas e escrevendo simplesmente bastante, naquela em que vimos o tributo despedaçado. Agora temos uma boa ideia do que 7 das 12 horas proporcionarão. E se há algo de positivo no ataque dos gaios tagarelas, é que ele nos permitiu saber novamente onde estamos no mostrador do relógio. Finnick tece mais uma cesta de água e uma rede para pescar. Dou uma nadada rápida e passo mais um pouco de unguento na pele. Em seguida, sento na margem da água para limpar o peixe que Finnick pescou e para assistir ao sol descer na linha do horizonte. A lua brilhante já está no céu, preenchendo a arena com aquele estranho crepúsculo. Estamos a ponto de parar para o jantar de peixe cru quando o hino começa a tocar. E depois os rostos. Cashmere, Gloss, Iris, Max, a mulher do Distrito 5, a morfinácea que deu a vida por Pita, Blight, o homem do Distrito 10. 8 mortos. Mais 8 da primeira noite. 2/3 de nós riscados do mapa em um dia e meio. Isso deve ser alguma espécie de recorde. Eles estão realmente acabando com a gente, diz Joanna. Quem falta? Além de nós 5 e do Distrito 2, pergunta Finnick. Chef, diz Pita, sem precisar pensar a respeito. Talvez Pita estivesse de olho nele por causa de Hammett. Um paraquedas aterrissa com uma pilha de pãezinhos quadrados que cabem na boca. Isso aqui é do seu distrito, não é, Biri? Pergunta Pita. É sim, do Distrito 3, diz ele. São quantos? Finnick conta os pãezinhos, girando cada um deles nas mãos antes de colocá-los em ordem. Não sei o que rola entre Finnick e pães em geral, mas parece que ele adora manuseá-los. 24, diz ele. 2 dúzias certinho, então, diz Biri. Exatamente 24, diz Finnick. Como é que a gente vai fazer essa divisão? Cada um come 3 e quem quer que ainda esteja vivo no café da manhã pode ficar com o resto, diz Joanna. Não sei por que isso me faz rir um pouco. Acho que é porque é a mais pura verdade. Assim que começo a rir,
Joanna olha para mim de um jeito quase aprovador. Não, aprovador não, mas quem sabe satisfeito. Esperamos a onda gigantesca inundar a sessão entre 10 e 11 horas. Esperamos a água baixar e então vamos para a praia montar o acampamento. Teoricamente, deveríamos estar a salvo da selva pelas próximas 12 horas. Há um coro desagradável de cliques, provavelmente produzido por algum tipo de inseto do mal, vindo da fatia das 11 às 12 horas. Mas seja lá o que está produzindo o som, permanece nos limites da selva, e nos mantemos afastados dessa parte da praia, caso eles estejam apenas esperando pelo barulho descuidado de um passo para nos atacar com seu enxame. Não sei como Joanna ainda está de pé. Ela só teve 1 hora de sono desde que os jogos começaram. Peter e eu nos apresentamos como voluntários para o primeiro turno de vigilância, porque estamos mais descansados e porque queremos ter um pouco de tempo a sós. Os outros saem imediatamente, embora o sono de Phoenix seja inquieto. De vez em quando, ouço-o murmurar o nome de Anne. Peter e eu ficamos sentados na área úmida, cada um olhando em uma direção, meu ombro e meu quadril direitos encostados nos dele. Vigio a água enquanto ele vigia a selva, o que é melhor para mim. Ainda estou assombrada pelas vozes dos gaios tagarelas, sons que os insetos não conseguem apagar, infelizmente. Depois de um tempo, descanso a cabeça no ombro dele. Sinto sua mão acariciar meus cabelos. Katniss, diz ele suavemente. Não adianta fingir que a gente não sabe o que o outro está tentando fazer. Não, acho que não adianta mesmo. Mas também não é nem um pouco divertido conversar sobre isso. Bom, pelo menos para nós não é. Os telespectadores da capital vão ficar colados em suas poltronas, para não perderem uma maldita palavra sequer. Não sei que tipo de acordo você imagina que fez com Haymitch, mas você precisa saber que ele também me fez promessas. É claro que também sei disso. Haymitch disse que eles poderiam me deixar viva para que Peter não ficasse desconfiado. Então, acho que a gente pode imaginar que ele estava mentindo para um de nós. Isso atrai minha atenção. Um acordo duplo. Uma promessa dupla. E somente Haymitch sabe qual é a real. Levanta a cabeça e encontra os olhos de Peter. Por que você está dizendo isso agora? Porque não quero que você se esqueça de como as nossas circunstâncias são diferentes. Se você morrer e eu continuar vivo, acaba a vida para mim no Distrito 12. Você é toda a minha vida, diz ele. Eu nunca mais seria feliz. Começo a me opor, mas ele coloca um dedo nos meus lábios. Para você a coisa é diferente. Não estou dizendo que não seria difícil, mas existem outras pessoas que fazem com que a sua vida vale a pena ser vivida. Peter tira do pescoço a correntinha com um disco de ouro. Ele a segura à luz do luar para que eu possa ver claramente o tordo. Em seguida, o polegar dele desliza por uma lingueta que eu não havia percebido antes, e o disco se abre. Ele não é sólido como eu tinha imaginado, mas sim um relicário em forma de medalhão. E dentro dele estão fotos. No lado direito, minha mãe e Prim rindo. E no esquerdo, Gale, sorrindo de verdade. Não há nada no mundo que pudesse me quebrar com mais rapidez nesse momento do que esses 3 rostos. Depois do que ouvi hoje de tarde, isso é a arma perfeita. Sua família precisa de você, Katniss, diz Peter. Minha família, minha mãe, minha irmã e o meu falso primo Gale. Mas o que Peter está dizendo é claro. Que Gale faz realmente parte da minha família, ou fará algum dia se eu continuar viva. Que me casarei com ele. Então, Peter está me dando sua vida e Gale ao mesmo tempo. Para que eu saiba que jamais deveria ter dúvidas quanto a isso. Tudo. Isso é o que Peter quer que eu leve dele. Espero que ele mencione o bebê, que faça seu joguinho para as câmeras, mas ele não faz. E é assim que sei que nada disso faz parte dos jogos. Que ele está me dizendo a verdade acerca de seus sentimentos. Ninguém precisa realmente de mim, diz, e não há nenhuma autocomiseração em sua voz. É verdade que a família de Peter não precisa dele.
Eles sentirão a sua morte, assim como um punhado de amigos, mas continuarão com suas vidas. Até mesmo Haymitch, com a ajuda de uma grande quantidade de aguardente branca, seguirá em frente. Percebo que apenas uma pessoa ficará irreversivelmente devastada pela morte de Pita. Eu. Eu preciso, digo. Eu preciso de você. Ele parece chateado. Respira fundo, como se estivesse a ponto de iniciar uma longa discussão. E isso não é bom. Não é nada bom, porque ele vai começar a falar sobre Prem, minha mãe e tudo mais, e vou acabar ficando confusa. Então, antes que ele possa falar, paro os lábios dele com um beijo. Estou sentindo novamente aquela coisa. Aquela coisa que só senti uma vez antes. Ano passado, na caverna, quando eu estava tentando fazer com que Haymitch nos enviasse comida. Beijei Pita umas 1000 vezes durante aqueles jogos e depois, mas houve apenas um beijo que fez com que eu sentisse algo se agitando bem dentro de mim. Um único beijo que fez com que eu quisesse mais. Mas o ferimento na minha cabeça começou a sangrar e ele me convenceu a deitar. Dessa vez, não há nada além de nós para nos interromper. Depois de algumas tentativas, Pita desiste de falar. A sensação dentro de mim fica mais quente e se espalha pelo meu peito, percorre todo o meu corpo, braços e pernas e vai até as extremidades do meu ser. Em vez de me satisfazer, os beijos têm um efeito oposto. Fazem com que minha necessidade seja ainda maior. Pensava ser uma espécie de especialista em fome, mas essa fome aqui é de um tipo totalmente diverso. É a primeira manifestação da tempestade, o raio atingindo a árvore à meia-noite, que nos traz de volta à realidade. Ele também desperta Fennec. Ele se senta no chão com um grito agudo. Vejo os dedos dele escavando a areia, enquanto se assegura de que quaisquer pesadelos que porventura ele tenha tido não eram reais. Não consigo mais dormir, diz ele. Um de vocês devia descansar. Só então ele parece notar nossas expressões, a maneira como estamos abraçados um ao outro. Ou os dois. Posso vigiar sozinho, mas Peter não permite. É perigoso demais, diz ele. Eu não estou cansado. Você dorme, Katniss. Não me oponho, porque preciso realmente dormir, se pretendo estar em boas condições físicas para mantê-lo vivo. Deixo-o me conduzir até o local onde estão os outros. Ele põe o maldito medalhão em meu pescoço e então pousa a mão em cima do ponto onde nosso bebê estaria. Você vai ser uma excelente mãe, sabia? Então me beija uma última vez e volta para Fennec. A referência que ele fez ao bebê sinaliza que nosso tempo de folga dos jogos se encerrou. Que ele sabe que a audiência vai estar imaginando por que ele não usou o argumento mais persuasivo em seu arsenal. Que os patrocinadores devem ser manipulados. Mas enquanto estico o corpo na areia, começo a imaginar. Será que haveria outros significados? Será que aquelas palavras poderiam funcionar como lembretes endereçados a mim, significando que eu ainda poderia algum dia ter filhos com Gale? Bom, se esse foi o caso, ele cometeu um erro. Porque, por um lado, isso jamais fez parte do meu plano. E por outro, se apenas um de nós pode efetivamente ter filhos, qualquer um pode ver que essa pessoa deveria ser Pita. Enquanto adormeço, tento imaginar aquele mundo, em algum lugar do futuro, sem jogos, sem capital. Um lugar como a Campina na canção que cantei para Rue quando ela estava morrendo. Onde o filho de Pita poderia crescer seguro,